É quinta-feira, dia 29 de julho, tinha estado aqui agendada uma conversa e eu acho que promete muito. Eu, se fosse assim, não saía do seu lugar destas sintonias. O Rádio Cubedanga, a partir de agora, está com espaço à entrevista. O meu convidado hoje é o Paulo Freitas, a quem começo por cumprimentar. Bom dia, Paulo. Olá, bom dia, Odília. Obrigado pelo convite. Paulo, estamos aqui a conversar há 10 minutos e eu parece que já o conheço há anos, toda a minha vida. Há aqui qualquer coisa na alma de cada um de nós que tem em comum, tem a ver com a beleza da vida, da arte. O Paulo está aqui porque vai lançar muito recentemente um livro de histórias e eu queria que começássemos por aí. Que livro é este? É o primeiro da sua carreira? O que é que vai acontecer dentro de breves instantes? Acho que até já há pessoas que têm esse livro, mas o Paulo ainda não, nenhum para me mostrar. Que livro é esse, Paulo? Pois é um livro infanto-juvenil e fala da minha relação com a minha avó paterna. É um rebuscar, é um fazer renascer. É curioso, eu vou fazer nascer a minha avó de novo. E eu acho isso fantástico, não é? O neto que faz nascer a avó de novo. E acho que a grandeza deste livro é isso, é poder mergulhar na minha infância, rebuscar os momentos felizes, porque eu tive a sorte de ter uma infância feliz perto dos meus avós paternos. A minha avó materna vivia noutra freguesia, mais longe. Não conheci o meu avô materno, mas conheci os dois paternos. E é um livro de afetos, é um livro de memórias felizes. E quem é o homem que está por trás deste livro? Quem é o Paulo Freitas? Onde é que nasceu? Que percurso é que tem feito até agora? Pois o Paulo nasceu nos Estados Unidos a 31 de março de 74. E os meus pais voltaram em janeiro de 75 para o Faial, para a Ilha do Faial, e estive lá até aos 18 anos a nascer e a crescer, a olhar para o pico, porque a paisagem do pico é fenomenal e eu tenho 1,92 m, talvez, quem sabe, de olhar para a montanha do pico, e cresci com ela. É bonito pensar assim. E entretanto vim estudar para o Seminário de Angra em 1993 e aqui fiquei desde então. Atualmente sou animador sociocultural e tornei-me contador de histórias. Há 16 anos que sou contador de histórias na Biblioteca de Angra, também em projetos pelas escolas da periferia aqui do Concelho de Angra, com a Câmara Municipal. E estes anos de contato com os livros, quer dizer, voltando mais atrás, eu tenho um livro que é O Pequeno Grão de Milho, que a minha mãe me ofereceu quando eu era criança e que eu guardo religiosamente porque tem lá o meu nome escrito pela caligrafia da minha mãe. E eu adoro a caligrafia dela. Quando eu vejo a caligrafia dela, é como se a visse em carne e osso. É uma forma de a ter também, não é? E depois tive a sorte das carrinhas do Gulbenkian pararem mesmo no pátio da minha casa e abriam as portas e eu entrava dentro daquela carrinha que era enorme. Atualmente sei que não é, mas na altura era um mundo enorme. E era um universo de cheiros e de cores que estavam ali ao meu alcance. Eu que as ilhas vivemos maioritariamente no campo, não é? E o campo é tudo o que te faz sonhar e ser livre. São as borboletas, são os pássaros, são as rãs, são as casas na árvore. Mas isso para as almas atentas, não é? Porque sim, é verdade. Haver muita gente completamente distraída, não é? Sim, é verdade. Às vezes com as problemáticas da vida que são pequenas. E a mim chamaram-me a atenção uma vez, não foi há muito tempo, quando o percurso que eu fazia do Porto Judeu, que é a freguesia onde eu moro, até chegar ao trabalho, se eu tinha reparado como é que estava o Ilhéu, por exemplo, que é uma coisa, um cenário lindíssimo, olhar para E eu não, então vinha preocupada com a entrevista que tinha ou com o horário que tinha que cumprir e a partir daí passei a olhar sempre para o Ilhéu. E quem diz isto, os pássaros e as borboletas também, não é? Eu atualmente também sou mestre de Reiki e acho que isso também me fez sintonizar com a natureza e com a vida. Eu trabalho também no Lar dos Altares e faço a viagem dia sim, dia não para os altares. Eu adoro a viagem, acho que já vou em piloto automático, mas vou sempre a agradecer pelo dia, pela paisagem, eu adoro a Alameda dos Álamos e acho que a viagem ficou mais curta, porque quando tu vives com sentimento, isto no fundo é a arte de convidar a felicidade a entrar. Tu convidas a felicidade a entrar em tudo, nas palavras, no sabor das palavras, nos cheiros das palavras. Eu gosto de palavras, eu gosto de histórias, eu gosto de pessoas e gosto de partilhar. Isto tudo para dizer que o livro surge por aí. E quem sou eu? Eu sou uma pessoa de afetos, sou um autodidata, sou uma pessoa bem-humorada, com uma melancolia extrema na alma, mas sou feliz. Eu domino a alegria plena e a tristeza profunda, porque eu sou inconformado com a morte. Acho que a morte
É um erro, não devia existir. Quando se vive, devia-se viver para sempre. Mas tenho de me conformar e tenho que seguir como todos o caminho da vida, não é até o fim. Eu, como trabalho com idosos e como desde pequenino os meus vizinhos, eu digo sempre que os meus amigos de infância eram idosos, porque à volta da minha casa havia muita gente idosa. E havia uma casa que particularmente era uma casa de passagem. Moraram naquela casa muitas crianças, mas iam sempre embora, nunca ficavam muito tempo. E então era sempre aquele misto de saudade, e fiz um amigo, mas já ia embora. E então os meus amigos de infância eram idosos, que entretanto foram também falecendo. Atualmente trabalho com idosos e vejo que a vida é muito breve. E que quando chegas lá à frente nem sempre te deste conta que a vida passou. E eu gostava de ter feito isso, e mais isso, se fosse hoje fazia isso. Então eu consigo neste momento não esperar pelo fim de semana, não esperar pelas férias e viver cada momento com a intensidade de uma vida toda naquele momento. É uma excelente filosofia de vida. Aliás, tive aqui ainda um dia desta semana alguém que dizia, um idoso, que diz que é extremamente feliz e ele só tem pena que os outros não sejam, porque ele vive rodeado dos livros de filosofia. Portanto, a filosofia aqui deve estar por trás também deste estado de felicidade. O Paulo fala-me então na morte e, aliás, é mesmo o tema deste novo livro. Está lá subtilmente, mas está lá, não é? Está lá, então, como é que encontra a forma de falar deste tema tão pesado para crianças de uma forma artística? Olha, vou só dizer esta parte do texto que fala especificamente disso. Assim partido, o meu coração ficou igual aos olhos de vidro do meu ursinho crespim. Depois, devagarinho, aos poucos, começaram a chegar pessoas e a nossa casa acabou por ficar redonda de amor. Colocaram a avó dentro de uma caixinha, como se ela fosse uma boneca, e ajeitaram-lhe os cabelos com carinho. Guardaram a avó num buraquinho, como se ela fosse uma pequena semente. Poderá nascer também como nascem as árvores e as flores. Arrepiante. Isto bate. Isto está a bater muito, porque está a lembrar precisamente da sua querida avó, a quem está a homenagear através deste livro, que se chama, desculpa, o Coração de Avó. Coração de Avó, é o livro do Paulo Freitas, que vai estar disponível dentro em breve, e nós estaríamos aqui a planear que seria para amanhã o lançamento, mas isso foi adiado. Quer dizer mais alguma coisa acerca do lançamento oficial e o porquê do adiamento? Tem a ver com a pandemia, obviamente. O adiamento seria amanhã, no auditório da Câmara Municipal de Angra. De qualquer forma, no auditório do Centro Cultural da Câmara. Sim. Foi adiado devido à situação atual que vivemos, onde muitos avós morreram, onde muitos netos não vão poder, não se puderam despedir, não é? Então isso tudo cresce e há que ter muito respeito por isso, e eu, como não podia deixar de ser, fiquei, apesar de não fazer o lançamento, estou imensamente grato e feliz porque o projeto está aí e o que interessa é ele estar aí e vai acontecer em breve, provavelmente numa outra ilha, e depois há de acontecer aqui também na Terceira, como não podia deixar de ser, mas o que importa é estares a caminho e sentires que as coisas fluíram e que tarde ou cedo vai aparecer. O livro já está à venda online na livraria Letras Lavadas, a quem agradeço imenso ao Sr. Ernesto Rezendes por ter aceito este projeto, por ter valorizado o texto sem sequer estar terminado, sem sequer haver ilustração. Ele validou e gostou e aceitou este desafio de fazer a edição do livro. E a todas as pessoas que me trouxeram até aqui, todas as crianças que acrescentam nas horas do conto a minha magia e fazem a minha criança interior ser ainda maior. E todas as pessoas que nos ajudam a chegar aqui, seja escritores que tu leste, sejam pessoas que cruzaram a tua vida, todas essas pessoas fazem-te crescer. E tu és um bocadinho disso tudo. Tu não és só tu, és tudo o que está à tua volta. E pronto, eu fico com vontade logo de fazer um convite aqui público para que o Paulo venha mais vezes falar com os nossos ouvintes, porque de facto atingir-se esse tal estado, esse estado que o Paulo está de tranquilidade, de aceitação até da morte, não é nada justo. Sim. Isso é um percurso também, não se nasce um dia assim tranquilo. O que é que tem feito para chegar a esta altura de deixar que a vida, permitir que a felicidade entre na sua vida? Foi isso que disse, não é? Sim, acho que tem a ver com a minha própria natureza, mas também tem a ver com a sorte que eu tive de nascer numa família, o meu pai e a minha mãe. Sempre vi e presenciei uma história de amor bonita, e quando se tem amor na infância tem-se tudo para voar. Acho que é isso.
A partir daqui, então, agora é esperar que o Paulo possa escrever mais. Já se viu que a sua vida passa sempre pelos livros, não é? Está ali à Gulbenkian, à Biblioteca Itinerante. Portanto, a partir de agora já tem 2 livros editados de poesia. Sim, em 98 e 99 lancei primeiro Vaidades de Março e depois Amores de Raiva. O primeiro é poesia em verso, não é? E na altura estudei os nossos poetas, o Camões, o Garret, todas essas, não é? E depois o segundo livro, Amores de Raiva, é um pequeno, digamos, poema prosaico, não é? De emoções que pode ser uma pequena história, como podem ser lidos em separado os textos. E acho que sim, acho que o que aconteceu, Odília, é que a vida, na verdade, traz-nos como as marés pessoas boas e generosas, mas também nos acrescenta às vezes pessoas difíceis. E às vezes, perante as dificuldades, nós queremos reagir. Sim, e às vezes morremos. E somos nós que nos matamos. E eu aprendi com isso também que ninguém pode matar o pensamento de ninguém, não é? Então, aprender a ser resiliente e grato e sentir que tudo está no lugar que tem que estar. Se eu tive estes anos todos sem escrever, foi porque entretanto estive a viver, não é? E a vida acrescenta. Nós estamos aqui para viver. Tudo o que tu podes acrescentar à vida, seja através de uma pintura, de um livro, de uma música, de um amor bonito e sincero, de um prato de comida que tu fazes para os teus amigos, tudo isso é valor acrescentado. Isso é viver. Viver não é ser melhor do que ninguém. Viver é estar em sintonia consigo e com os outros e ter a consciência que estás a caminho de alguma coisa maior do que tu. Sim, mas essa sensação, quando estamos mesmo sintonizados com a felicidade, ainda que não seja a plena, há depois aquela tentação, pelo menos a mim já me aconteceu, pergunto-lhe se é assim também, de transbordar, fazer transbordar essa felicidade. Não conseguimos contê-la só para nós, não é? E aí talvez apareçam os livros como uma forma de escape. Eu costumo dizer que a uma laranjeira espera-se que ela dê flor e fruto, a uma macieira, flor e maçãs. Eu acho que é um bocadinho, tu és o que és por dentro, ponto final. Se és artista, mesmo que não faças arte, mas tens a essência, não é? Mesmo que leves 20 anos para escrever um livro ou 30 anos para publicar qualquer coisa ou até outra forma de arte. Eu sei que nós vivemos num mundo competitivo, não é? Mas Cesário Verde escreveu apenas um livro, que era o livro de cabeceira, não é? De Fernando Pessoa. Então, eu costumo dizer, o que é que é mais intenso? Um mês, uma hora, um minuto de amor verdadeiro e profundo ou 1000 anos de amor? É tudo tão relativo. Aprender a relativizar a vida. A vida é realmente uma história fascinante e incrível, mas o tempo troca-nos as voltas. Então é isto, é aprender a estar em sintonia, basicamente. Ser bom, ter um coração generoso e bom. Acho que isso abre muitas portas dentro dos seres humanos. E é de graça e faz-se devagarinho. Sim, é verdade, e faz-se devagarinho, é verdade. Sim. Duas coisas que as pessoas às vezes não entendem, não é? O fazer-se devagar hoje em dia é uma coisa difícil. A vida que pode ser tudo isto que acabou de dizer, magnífica e que ainda tem tanto para dar a todos, só com palavrinhas finais, quando nessa vida de todos nós, a nível mundial, aparece uma pandemia, como é que se responde positivamente a esta situação, se é que isso existe? Com amor. Sempre. Amor dos que estão a cuidar, dos que estão doentes. Respeito, que também é amor, não é? Pelo que estão a cuidar e por todos. Respeito pelos que não estão a passar. Por exemplo, nós aqui nos Açores tivemos o privilégio, não é? De saber agradecer de não vivenciarmos toda a tragédia nos hospitais e nas comunidades como muitos países, não é? O progresso é muito bom, mas também traz o lado menos bom, que é tudo se agiganta mais com o progresso, não é? Tanto a poluição como tudo que se dissemina rapidamente. Sermos gratos, acho que é isso, com amor e com gratidão. Sabe, permita-me só esta partilha. Aqui há uns anos eu tive de acompanhar uma pessoa que estava a fazer tratamentos de cancro, que é uma situação sempre muito dolorosa, e íamos ao hospital, ao IPO, e sabe, Paulo, que eu saía de lá às vezes com a alma mais cheia, apesar de ver o sofrimento que se vê, do que de uma festa qualquer onde há muitas gargalhadas. Sim, é verdade, comparando os dois ambientes. Porquê? Porque no hospital havia amor. Exato. Dos cuidadores, dos funcionários. Isto já foi há muitos anos, mas acho que se aplica perfeitamente ao que acabou de dizer. Até para dar resposta a uma pandemia, amor é sempre a palavra certa. Acho que é a força maior do mundo.
Dília, posso só terminar com um Por certozinho? favor, mais um excerto do seu livro que está já aí, mas que ainda não foi lançado oficialmente, do Paulo Freitas. Porque falamos do tempo e tu dizes que o tempo, diz o papá, está sempre com fome, mas ninguém pode existir sem ele, assim como não podemos existir sem o amor. Sonhei que a avó tinha umas asas. Ela não é um pássaro, nem uma borboleta. Acho que ela é uma espécie de fada ou um anjo de mel com pedacinhos de céu e de nuvens. Mas isso, na verdade, ela sempre foi para mim. Meu Deus, eu vou querer esse livro rapidamente. Está aqui os textos, são aqui os textos, neste caso, falta então isto com as ilustrações. Sim. Também, já agora, sim, quem é que fez os desenhos? Mas, a ilustração também tive eu que avançar, porque sério? Sim, eu compreendo por um lado, porque são mais custos, pagar um ilustrador seria um custo maior e entendemos, não é? A editora e eu fizeram um desafio se eu pudesse acumular. Eu disse que fazia os desenhos. Fica uma arte ainda mais completa. Eu tinha preferido, honestamente, uma vez que eu conheço o trabalho de alguns ilustradores, e eu fico fascinado, porque a ilustração deve abrir 1000 portas ao texto. O texto é o texto que abre 1001, mas a ilustração deve abrir 1002. Interpreta aquele texto de outra forma. Há ilustrações que vão para além, é outra leitura. E eu fiz a leitura mais próxima do texto, porque claro, ao mesmo tempo eu quis também que fosse uma coisa muito terna, muito amorosa. Foi mais por aí. Foi uma leitura, uma opção minha. Então é um livro mesmo completo deste artista, o Paulo Freitas, de quem esperamos ter notícias muito rapidamente, quer seja pelo lançamento e pela disponibilidade do livro nas livrarias. Já está online e chama-se Coração de Avó. De Avó. E ela está em mim, no meu papá, em todas as pessoas que ficaram no sangue dela na terra e por aí. Então o livro é para a Avolina, mãe do meu papá. E para todas as avós, toda a gente se vai sentir, porque o livro vai deixar de ser seu. Já não é assim, é verdade, Lília. Mas isso também é bom, e todos os avós vão se sentir aqui também descritos de alguma forma, com alguma particularidade. Sim, sim. E por isso mesmo, muito obrigada, Paulo, por este bocadinho, por esta conversa. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, sucesso na sua vida. Também para ti.